Basquete. 9h05, nós ficamos por aqui. Assista agora a reapresentação do Globo Repórter. A próxima edição do Em Cima da Hora começa às 10 da manhã. Até lá. Do outro lado do planeta, um povo se reorganiza, reconstrói a sua vida depois de muito sofrimento. Há um momento rico de renascimento no Timor-Leste. É sobre o Timor que nós vamos conversar esta semana no Espaço Aberto com o padre Filomeno Jacob, coordenador de educação do Conselho Nacional da Resistência Timorense. E quisemos viver, sobreviver, sermos nós mesmos, vivos ou mortos, mas nós mesmos. E por isso é que aquela palavra de ordem famosa, resistir é vencer. Espaço Aberto com Chico Pinheiro, neste sábado, 9h30 da noite. A partir deste programa, estou aqui com vocês no painel Globo News. E esta semana nós vamos falar de sujeira, corrupção e poluição ambiental. E o que estamos fazendo como cidadãos para enfrentar tanta lama. Parece que a corrupção cai também na medida que a sociedade evolui em conjunto mesmo, tanto econômica como política. É verdade. Globo News Painel, agora com William Vac, neste sábado, 11 da noite. Seu jeitinho me deixa doidinho, doidinho fora eu. O cantor e compositor Falcão e o parceiro dele, jornalista Tarcísio Matos, falam das engraçadas expressões cearenses que são usadas nas músicas e lembram grandes sucessos. Porque homem, menina, menino, macaco é macaco. Almanac, na madrugada de sábado para domingo. Aqui, você não é telespectador, é testemunha. Olá, no N de Notícia, esta semana, as denúncias de Nicéia Pita, as revelações que ela fez ao Jornal Nacional e ao Globo Repórter da Rede Globo, as consequências e toda a cobertura da mídia depois desse fato. Nós vamos conversar sobre isso com o diretor de jornalismo da Rede Globo em São Paulo, Amaury Soares. Ela tinha tomado a decisão de revelar tudo o que sabia, tudo que viu sobre as denúncias de corrupção na prefeitura. O diretor de redação do Correio Brasiliense em Brasília, Ricardo Noblar, e com o editor de Brasil da revista Época, o jornalista Luiz Costa Pinto. A credibilidade de quem viveu aqueles momentos, né, permite que você divulgue a entrevista sem uma necessidade de comprovação material. Esse é o trabalho posterior. No N de Notícia, esta semana. Não perca. N de Notícia, com Renato Machado, neste domingo, 11 da noite.
boa noite. Violência contra as crianças. No Globo Repórter de hoje, o drama de meninos e meninas impotentes diante da fúria e da ignorância de quem devia protegê-las. 90% dos casos de agressão acontecem dentro de casa. O que move um adulto a maltratar seu próprio filho? 1 em cada 3 crianças agredidas tem menos de 5 anos. Como acreditar que bebês que nem sabem falar são vítimas dos próprios pais? O que fazer para dar um basta à violência? Não se calar é o primeiro passo. Maltratar uma criança não pode mais ser um crime acobertado pela omissão. Era uma vez uma menina chamada... Era uma vez há muitos anos. Nossa história começa na fábrica de... Espelho, espelho meu. Todo mundo me chama de Chapeuzinho Vermelho. Os sonhos de infância. E a realidade que não combina com o faz de conta. Na minha casa, ele só me maltratava, não dava de um jeito. Só maltratava? Quem maltratava você? Minha mãe. Sua mãe? E minha tia. Sua mãe e sua tia? Maltratava você só ou os seus irmãozinhos todos? Todos? E de que forma maltratava? Batia de fio, de chinelo. De fio? Fio de quê? Ah, fio de... Ela pegava e batia, não sei onde ela batia em mim. Com fio? É, fio grosso. E dói muito isso? 5 irmãos. Um ainda traz cicatrizes dos espancamentos. Por ordem da justiça, estão morando numa casa provisória na Grande São Paulo, com outras pequenas vítimas de violência doméstica. Cada uma com suas marcas do passado. Meu pai tá preso. Por quê? Ai, não sei como te falar. Eu tô aqui porque eu fui vítima de tentativa de estupro. E agora, como é que é aqui? Quando você lembra dessa história? Ficou pra trás? Você já conseguiu esquecer? Eu já consegui superar, já. E como é que vai ser daqui pra frente? Estamos tentando, né? O que você disse que tá tentando? Tá difícil? Um pouco. Mas o que histórias como essas teriam a ver com a rotina de uma família real? Nascida na Alemanha, Silvia Renata de Toledo Sommerlath, a rainha da Suécia, tem mãe brasileira. Uma parte da infância ela passou em São Paulo. Esta semana, a rainha voltou ao Brasil para lançar uma fundação que já tem filiais em 5 países. Foi criada para proteger crianças e adolescentes da violência. É um tabu, tem um tabu muito grande em todos os países, naturalmente. E para mim, como mãe, como rainha, também é difícil de falar a esse respeito. Mas eu acho que nós todos devemos encarar a realidade e falar a respeito abertamente, porque senão vai continuar a ser oculto. E principalmente as pessoas responsáveis, ou que, vamos dizer, que têm a responsabilidade. Eu acho que essas pessoas, os políticos, deviam se informar mais e deviam ter a coragem de falar a respeito, de ver a realidade e de fazer alguma coisa. Olinda, Pernambuco. Estas jovens estão tentando curar feridas, sequelas de uma vida de violência. Uma delas foi vítima do próprio irmão. 6 anos de abuso sexual. Só queria que aquele momento passasse, porque ele dizia, não, é só essa vez, não vai doer não, venha logo, depois você vai. E eu dizia que não, mas não atentava não. Essa outra passou a infância inteira suportando ameaças do pai. Ele queria um filho homem. Ele pegou uma pequenininha, mostrou para ela uma arma e disse, essa arma aqui é para estourar a cabeça da sua irmã.
As duas jovens estão fazendo tratamento numa das 12 entidades brasileiras que vão receber dinheiro da fundação dirigida pela Rainha da Suécia. Neste vídeo, o registro de quanto a violência é capaz de influenciar o comportamento das crianças. As imagens fazem parte do estudo de uma psicóloga. O grupo é formado por crianças que apanharam muito dos pais e hoje vivem numa instituição. Na fantasia, a repetição do que aprenderam em família. Tira a calça dela, aí ela botou ela aqui, eu vou bater na bunda dela aqui. Não dá pra tirar. Ô tia, olha você. Olha, eu vou dar um vídeo de você. Ô tia, eu vou dar um vídeo de você. Não, mas não. É mesmo? Elas são carentes, mas elas não se aproximavam afetivamente de mim. Todo o contato físico que houve foi para conter determinados comportamentos e atitudes. Por exemplo, se pendurar na janela para chamar atenção, ou se pendurar na última prateleira. Nem toda criança que sofre violência vai se tornar um adulto agressor, mas a psicóloga acha que o risco é grande. Se elas não forem amadas como elas necessitam e merecem, um dia elas vão estar chamando a atenção não só da família, depois da comunidade, depois da delegacia de polícia, depois do país, quer dizer, sempre procurando por comportamentos radicais e extremos essa contenção que elas precisaram lá no começo da vida e que elas não tiveram dos pais, que é a contenção com justiça, com firmeza, com confiança e com afeto. 9 anos de casamento, 3 filhos e uma rotina de agressões. Sempre que bebia, o marido ficava violento. De 4 anos, era levantado pro alto, né, rodado na mão dele. Rodava e atirava a criança na cama? Sim. Né? Rodava ele, jogava ele na cama. Tem dia que ele chegou, ele tampou o rosto do menino com a coberta. Como se fosse sufocar? Isso, né? Há 2 semanas, numa briga com a mulher, ele foi mais além. Foi lá que eu discutindo com ela, só em boca, o moleque entrou no meio. Meu molequinho, aquele danadinho que você tá com ele. Ele falou assim, ó, se você brigar com minha mãe, eu te mato. Ele falou? Foi. Aí nós falamos que eu peguei a faca e fiz assim, né? Mas não era pra cortar ele, foi pra meter medo, né? Na memória do menino, a cena está viva. Eu dou um murro nele. Você dá um murro nele? E por que você vai dar um murro nele? Porque sim. Ah, é? O que ele fez que você não gostou? Porque ele me cortou na barriga. Ele cortou sua barriga? O casal se separou. O pai está tentando largar a bebida. Os filhos, morando com a mãe, estão livres da pancadaria. Trégua que só aconteceu com a ajuda do Centro de Referência à Criança e ao Adolescente. Pelo menos 1.300 casos por ano. Espancamento, agressão, tortura. O arquivo do Centro de Referência está abarrotado. As histórias de crueldade contra crianças não param de chegar. São, em média, 6 novos casos por dia. Os números seriam bem menores se a violência contra a criança não tivesse tanta cumplicidade. Os médicos têm medo da justiça, os médicos têm medo da delegacia, eles têm medo de se envolver. A grande maioria, eu diria 99% dessas crianças passam por médico. Então seria fácil a gente saber. Vizinhos também são cúmplices? Vizinhos são cúmplices, os vizinhos têm medo, né? Porque todo mundo pensa que o agressor de criança ele é muito valente. A omissão está retratada numa campanha publicitária que a Pastoral do Menor, da Igreja Católica, vai lançar este ano. A intenção é acabar com a indiferença. Você não vai fazer nada. Sai! Você tá machucando ela! A violência contra a criança é crime. Não fique calado. Marta teve a coragem de denunciar. Ela é diretora da escolinha onde estuda o menino ferido a faca pelo pai. O pessoal fica assustado, eles ficam assim, surpresos da gente se envolver. Né? Assim, ninguém entende muito por que tanto envolvimento com uma coisa que, na ideia deles, não cabe a nós. Houve até indignação mesmo, você é louca, você vai se meter nisso, isso acaba sobrando para você.
Proteger crianças de adultos violentos é o que esta mulher considera uma missão. Foi ela que criou a Casa Provisória na Grande São Paulo, que acolhe 34 crianças. Neste quarto aqui fica o berçário. Nem há mais espaço para a gente se movimentar no meio dos berços. São crianças que mal começaram a andar, ainda estão aprendendo a falar. Nem por isso conseguiram se livrar de histórias de violência. No rosto da menina, os sinais vão ficar para sempre. Mas Esther acha que a dor não é incurável. Ela própria foi vítima da violência. A mãe era alcoólatra, o pai ausente. A casa dela foi a rua. E lá eu falava com as minhas colegas que um dia, quando eu crescesse, eu ia ficar bem rica. E ia abrir uma casa e ia cuidar das crianças o tempo todo. E hoje, esse seu trabalho com essas crianças, quanto tem da sua experiência, dos seus traumas, das suas tristezas? Meus traumas. Para mim, cada criança que chega aqui é eu que estou chegando ainda. Entendeu? O trauma é esse, é eu que estou chegando. Então eu sei exatamente o que é que elas estão sentindo. A senhora se vê na história de cada um? Me vejo na história de cada um. E ainda bem, né, que elas têm para onde chegar. Porque eu não tive para onde chegar. Bom, metade foi cumprida, só não ficou rica. Aí eu vi que não precisa ser rica na matéria, né? Basta ter um espírito rico, um amor, um coração cheio de amor para você praticar a caridade. Basta isso, basta querer, basta amar. Logo que chegou, você gostou? Por que você gostou? Porque quando eu cheguei, estava toda suja, daí cuidaram de mim, daí eu gostei daqui e morei aqui. E o que tem de bom aqui? O que é legal aqui? Ser feliz. O que eu quero é ver o seu bem, amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Mais um beijinho. Medo e revolta. A seguir, os pais que flagraram o amigo da família assediando a filha contam por que resolveram não se calar. A partir deste programa, estou aqui com vocês no painel Globo News. E esta semana nós vamos falar de sujeira, corrupção e poluição ambiental. E o que estamos fazendo como cidadãos para enfrentar tanta lama. Parece que a corrupção cai também na medida que a sociedade evolui no conjunto mesmo, tanto econômica como política. É verdade. Globo News Painel, agora com William Vac, neste sábado, 11 da noite. Esse seu jeitinho me deixa doidinho, doidinho fora eu. O cantor e compositor Falcão e o parceiro dele, jornalista Tarcísio Matos, falam das engraçadas expressões cearenses que são usadas nas músicas e lembram grandes sucessos. Porque Almanac, na madrugada de sábado para domingo. Incerteza, medo, prazer, posso ou não? São dúvidas que viram pesadelo. Corroem o coração de quem ainda não aprendeu a separar o bem do mal. Violentam a inocência e deixam marcas profundas na alma de muitas crianças. Eu ia na casa da minha amiga, né? E ele me pegava e me levava para o banheiro. Ele quem? O pai dela. É um criminoso, covarde, provavelmente abusa das filhas, abusa de outras crianças também. Ele me chamava, falava que eu era namorada dele. Quem abusava sexualmente da menina contava com a confiança absoluta dos pais dela.
Ele conheceu o casal quando a mãe ainda estava grávida. Eram vizinhos, as filhas, amigas, frequentavam a mesma escola. Ir até a casa dele e passar horas era rotina na vida da criança. Como que ele te convidava? Ele falava assim, vem cá, vem cá. Aí, às vezes, até estava já no banheiro, ele entrava. Por que você fazia? Ah, porque eu achava que tinha que obedecer, porque ele era um adulto, eu era uma criança. Isso aconteceu muitas vezes? Aconteceu. O que você sentia quando ele mandava você fazer isso? Ah, às vezes eu sentia medo. Eu sentia medo, sabe? E eu tinha que fazer. O abusador foi implacável. Esperava a menina ficar sozinha em casa e, pelo telefone, fazia o perverso jogo da fantasia e da sedução. A menina, a cada dia, se sentia mais ameaçada e o medo aumentava. Até que, numa tarde, a mãe percebeu algo estranho naquele trote telefônico. A minha empregada achou estranho um adulto estar chamando pela minha filha, pediu que se identificasse e ele se identificou. E quando minha filha atendeu o telefone, ela ficou muito nervosa. Eu presenciei esse nervosismo dela e ela disfarçando. Não foi nada, não foi nada. Isso já estava perto do momento dela revelar toda a história a nós. A garota não sabia como se livrar daquele inferno. Eu não sabia que dia eu ia contar, né? Ficava sempre pensando, aí que dia que eu vou contar? Até que um dia, né, eu resolvi contar e fui lá pro quarto deles e contei. O que você sentiu na hora que a sua filha te contou o que estava acontecendo com ela? Uma revolta muito grande, uma vontade de vingança, de raiva, de impotência, até de culpa por ter deixado acontecer. Eu fui arrasada, eu me senti morta. A única coisa que me manteve em pé foi o amor pelos meus filhos, pela minha família. E agora, como que você se sente? Eu me sinto bem. Eu queria que ele pagasse alguma pena. Condenar é um desafio para a justiça. A promotora Mônica de Piero reconhece que a investigação desses crimes requer um tratamento diferenciado. Por que é tão difícil prender uma pessoa que abusa sexualmente de uma criança ou de um adolescente? Porque, na realidade, a prova da investigação é uma prova difícil. O atentado violento ao pudor é um crime que tem como característica não deixar o vestígio material. A prova se perfaz palavra contra palavra. E você, consubstanciar a credibilidade da palavra da vítima é muito difícil. Nunca os livros das delegacias registraram tantos casos. E surpreendente, o número de denúncias está crescendo nos bairros mais chiques da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que o pai ele tem que ter a personalidade que essas pessoas vêm demonstrando de vir à delegacia, fazer o registro, informar a polícia de tudo que está acontecendo para que ela possa agir e resolver esse tipo de problema. Para comemorar os 5 anos de uma menina de classe média alta do Rio de Janeiro, os pais receberam os amigos no salão do condomínio. As crianças ainda se divertiam quando um amigo da família se surpreendeu com o que viu. Um homem de 31 anos tinha levado o aniversariante para um lugar afastado e estava dando um beijo na boca da menina. Eu cheguei lá, puxei ela, né? Ele estava por cima, assim, beijando ela. Aí eu puxei ela, perguntei para ela o que ela estava fazendo e eu estava namorando, mamãe. Aí eu falei, minha filha, mas como assim namorando, né? Aí ela falou assim, ele estava me beijando na boca, mamãe. O primeiro impacto que a gente sente assim dá uma raiva muito grande, né? Na hora eu tive vontade de cair em cima dele de unhas e dentes e bater nele. O
homem que abusou da criança de 5 anos foi preso em flagrante, mas alguns dias depois foi liberado. O processo será respondido em liberdade. A pena prevista para atentado ao pudor é de 6 a 10 anos de prisão. Ele hoje está solto. Eu tenho medo de andar na rua, eu tenho medo de pegar o carro, eu tenho medo de levar ela para a escola, eu tenho medo de tudo hoje. Eu estou acuada, porque eu tenho medo. Nossa justiça falha, porque uma pessoa assim, ele deveria ficar preso pelo menos até que tivesse uma prova ao contrário. Então não pode estar conosco na nossa sociedade, entendeu? Porque hoje foi minha filha, amanhã pode ser filha de outra pessoa. Uma criança tem condições de esquecer um abuso sexual? Olha, eu acho muito difícil. Agora, Nem com o passar dos anos? se ela tiver um atendimento, a família apoiar, uma ajuda psicológica, eu acho que ela pode levar isso de uma forma natural. Se ela for muito pequena, com certeza ela vai esquecer. Mais que nunca é preciso prevenir. Em poucos dias, escolas, associações de pais e mestres e de moradores serão alertados contra a pedofilia. A campanha é da Associação Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência e do Ministério da Justiça. Um vídeo educativo e um telefone de denúncias podem abrir os caminhos de quem se sente obrigado a calar. Essa campanha estiver bastante vista, o telefone estiver na televisão várias vezes, se ela puder encontrar facilmente e ela não tiver ajuda de um adulto, com certeza ela vai ligar, porque ela precisa falar isso com alguém. Tanto as crianças como os adolescentes que conseguiram contar o drama que viviam tiveram uma aliada fundamental, a própria família. O meu objetivo principal agora é que minha filha fique bem e que as pessoas comecem a enxergar isso como um real perigo que vive do lado da gente. Não importa a classe social, não importa onde você mora e o que você proteja o teu filho. Você está sempre suscetível a esse tipo de situação. Para denunciar casos de agressão a crianças, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil para o Disque Denúncia 0800 99 0500. A ligação é gratuita. A seguir, é possível recuperar uma família dos traumas da violência doméstica? Representantes de 150 países debatem na Holanda o uso da água doce no planeta. O Brasil é um dos maiores depositários do mundo da água que se torna rara e valiosa. Mas todos os anos morrem milhares de crianças brasileiras por beberem água contaminada. Falta água no Nordeste e no Sudeste ela é afetada pela poluição. Será que temos consciência do valor desse nosso patrimônio natural? O Espaço Aberto vai discutir esse tema e você pode participar mandando suas opiniões e perguntas para o www.redeglobo.com.br/Globo News. Este homem tem uma trajetória curiosa. Foi marinheiro, comandante de um porta-aviões. É formado em física. Baruch Blumberg, o cientista que ganhou o Prêmio Nobel por descobrir a vacina contra a hepatite B, atualmente trabalha na Agência Espacial Americana, NASA, buscando sinais de vida extraterrestre. Milênio, com Álvaro Pereira Júnior, nesta segunda, 11 da noite. Seis meses depois da denúncia, a mulher que levantou o caso está no centro das investigações. Virou acusada. Sob proteção policial, por causa das ameaças de morte, a juíza Nirvana responde a 5 sindicâncias e há um processo criminal por calúnia na Justiça de Alagoas. É uma luta muito desigual, porque parece que as pessoas envolvidas têm mais força do que uma juíza que cumpriu com sua obrigação funcional. Como juíza da adolescência de Porto Calvo, no interior de Alagoas, Nirvana
Nirvana denunciou que uma rede de prostituição de menores servia aos poderosos da cidade. Estariam envolvidos fazendeiros, autoridades da justiça local, o padre e o prefeito, que na época disse tratar-se de uma conspiração. Eu não conheço essas garotas. Se juntaram as mulheres sem marido, uns pederastas. O inquérito acabou com a denúncia de 10 pessoas. Mas agora, alguns dos acusados tentam afastar a juíza Nirvana do caso. Uma vida com medo na semiclandestinidade. A batalha judicial se arrasta nos tribunais de Alagoas. Por enquanto, ninguém foi punido, mas as testemunhas dizem que são os primeiros condenados pelo escândalo de Portugal. Eu tenho medo de morrer. Ela tem 16 anos e disse no inquérito que se envolveu com o prefeito. Eu preciso de proteção, eu preciso. E preciso também sair da cidade. É o que mais eu estou precisando. A principal acusadora é uma mulher que admite ter agenciado menores para as autoridades de Portugal. Ela diz que começou a aprender o ofício aos 12 anos, pelas mãos do vigário da cidade. Depois que o escândalo estourou, o padre Expedito Barbosa foi afastado pela Igreja Católica. A aliciadora vive escondida com os 3 filhos, com medo de ser assassinada. Você se arrepende em algum momento do que você fez ou não? Não me arrependo não, eu fiz certo, não menti. Eu apenas falei a verdade. Não me arrependo nem que eu morra. Mas eu falei a verdade e vou continuar com a verdade. Esta outra testemunha mudou-se para Maceió. O risco de vida diminuiu. A pobreza, não. Como é que você se sente nessa situação? Sei lá, humilhada. Falta apoio para essas menores? Existe alguma instituição que está cuidando delas? Não, elas estão em completo abandono. Eu, pessoalmente, como juíza da infância, bati na porta de várias instituições, mas todas elas me fecharam a porta. Por quê? Porque essas menores, elas denunciavam gente poderosa. Então as pessoas não queriam se comprometer em recebê-las, infelizmente. Em São Gonçalo, no estado do Rio, um centro de atendimento junta mulheres espancadas, maridos violentos e filhos traumatizados. Os homens são mandados para cá pela justiça para encarar o dano que causaram. Eles acham que não é crime. Eles acham que é aquilo natural, faz parte da briga de casal e que ninguém deve interferir. O centro interfere, convocando as famílias a falar sobre a violência doméstica. Eu casei numa semana, na outra semana já comecei a conhecer a violência. E meu lar foi vítima de violência, meus filhos, eu vítima de violência. Eles se casaram jovens na Paraíba e vieram para o Rio. São 33 anos de convivência e 6 filhos. Muitas vezes essa minha filha André, pequena, foi espancada, maltratada. Muitas vezes deixou de ir para o colégio por não eu levar ela toda machucada. Por que o senhor batia? Devido à desobediência. A gente falava com ela e pedia para ela não fazer aquilo, ela fazia, eu dizia, você não vai fazer. A violência era tão grande que chegou um ponto de minha filha, quando já estava com 12 anos de idade, ele botou ela de fora para cá, de casa para fora. Andréia viveu 10 anos rondando a casa da família. Minha filha chegava na rua, mãe, quando é que eu vou poder ficar na minha casa? Eu tomava um banho correndo, eu dava uma comida escondida, porque ele arrancava a porta de quarto, porque ele ficava me vigiando quando eu ia lá levar uma comida. Quando procurou socorro no centro de atendimento de São Gonçalo, Andréia estava envolvida com drogas. O senhor está arrependido hoje? Eu não queria tocar no assunto porque foi essa pessoa que eu sempre bati nela, foi uma pessoa que já saiu de casa e já foi embora, o pai do céu já tomou conta, foi uma menina minha que morreu. Em março do ano passado, aos 22 anos, Andréia foi assassinada. Antes de morrer, ela tinha convencido a mãe a buscar ajuda no centro de atendimento à mulher. Mãe, não deixa que meus irmãos venham sofrer o que eu sofri na rua. Luta, mãe, pelos meus 2 irmãos de menor.
Num endereço que é mantido em sigilo, funciona um único abrigo desse tipo em todo o estado do Rio. São 15 vagas para mulheres que correm risco de vida. Aqui, sob segurança, elas tentam reconstruir existências marcadas pela brutalidade doméstica. Quando a encontramos pela primeira vez, há 1 ano e meio, esta mulher tinha acabado de fugir do marido, que batia nela e na filha. Eu achava que tudo para mim estava perdido e que eu não teria mais jeito nem para conseguir um emprego e estava me achando incapaz de criar os meus próprios filhos. Este lugar não é só um refúgio. Aos poucos, as mulheres vão reconstruindo sua autoconfiança. Elas chegam com um olhar baixo, elas chegam muito deprimidas, até poder ver que podem novamente ter um trabalho, conseguir alugar uma casa, reconstruir a vida, os filhos na escola novamente. Elas dizem claramente assim, não viverei mais isso na minha vida. Depois de morar aqui 4 meses, nossa personagem voltou ao abrigo. Só que desta vez para trabalhar. Foi contratada como cozinheira. Tenho a minha casa, os meus filhos estão na escola. Tipo assim, eu tenho uma vida totalmente independente, não dependo de ninguém. E eu considero que foi uma outra vida que eles me deram aqui. Me deram a oportunidade de viver novamente. Denúncia obrigatória, rapidez na punição e apoio emocional às crianças. Essa é a fórmula para diminuir os casos de violência nos Estados Unidos. Veja a seguir. O Banco Central americano decide terça-feira 21 se eleva ou não eleva a taxa básica de juros nos Estados Unidos. E o Banco Central brasileiro decide, na quarta-feira, dia seguinte, se rebaixa ou não rebaixa a taxa básica de juros aqui no país. É sobre os impactos dessas decisões na semana dos juros, no desempenho da economia brasileira, em produção, poupança, investimento, consumo e emprego, que vamos conversar em nosso espaço aberto com 2 autoridades da matéria. O consultor financeiro Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. E o consultor financeiro Miguel José de Oliveira, vice-presidente da ANEFAC. Espaço Aberto, com Joelmir Betting, neste domingo, 9h30 da noite. Violência contra a criança é o lado escuro e escondido da nação mais rica do planeta. Nos Estados Unidos da América, a cada ano 3 milhões de crianças são atendidas, vítimas da violência e do abuso sexual dentro de casa. O espancamento é a maior causa da morte de crianças pequenas, com menos de 4 anos. Mata mais do que doenças e acidentes. Flagrante. O bebê tem 6 meses. O pai, sentado no carro, bate na criança. A vizinha, que filmou tudo, conta que o pai amarrou o bebê com o cobertor e o jogou no banco de trás. O pai foi preso, perdeu a guarda da criança. Nos últimos 10 anos, os americanos acordaram para o drama das crianças. Nesta semana, uma nova lei dobrou a verba para ajuda às crianças vítimas de violência doméstica e abuso sexual. Professores, médicos, enfermeiras, todos são obrigados por lei a fazer a denúncia quando desconfiam que uma criança é vítima de maus tratos. Talvez eles pequem por excesso algumas vezes. A psicóloga brasileira Rita Abad trabalha em Nova York. Trata as famílias em casos de violência doméstica. Porque aqui qualquer pessoa pode denunciar e a denúncia vai ser levada a sério. Profissionais que lidam com crianças são obrigados a fazer denúncia. Se você não denuncia um caso que estava sob seu cuidado, você pode perder a sua licença.
Então, os casos eles vão a julgamento no espaço de 2 semanas, 1 ou 2 semanas. Além da justiça eficiente, as crianças nos Estados Unidos contam com uma ótima rede de apoio. A comunidade ajuda através de voluntários que abrigam as crianças vítimas de violência. Só no estado de Nova York, há 75 mil lares adotivos, onde essas crianças podem encontrar uma vida nova. Coração de mãe não tem tamanho, cabe todo mundo. No caso de Edna Ingram, já são mais de 160 filhos em 20 anos. Ela já perdeu a conta. Agora ela cria esses 6, e ainda vem muitos por aí. Todos são crianças vítimas da violência, que encontraram em Edna o carinho e a segurança que nunca tiveram em casa. No, boy, I love you too. Edna recebe como ajuda $500 por mês por cada criança. Algumas ficam com ela por muitos anos. A maioria acaba voltando para os pais naturais, depois que a família é tratada para que a violência e o abuso sexual não se repitam. Antes de chegar à mãe adotiva, as crianças vítimas de violência passam por um centro como este. A diretora mostra que tudo aqui é feito para deixar a criança à vontade. O centro pertence a uma entidade privada, mas recebe verbas da Prefeitura, do Estado e da União. Aqui, a criança só precisa contar sua história uma única vez. Um circuito interno de TV permite que os investigadores vejam a entrevista. Se acharem que um adulto é culpado, ele é preso na hora. Para isso, há policiais de plantão no centro. Uma casa de brinquedo ajuda a criança a contar o que está sofrendo. Nos desenhos, a tristeza e a dor expressam o que a criança não consegue dizer. Aquila Norris trabalha no centro. Ela diz que a criança não sente raiva. Ama a pessoa da família que espanca ou abusa. O mais difícil é fazer com que a criança não se sinta culpada. A maioria dos casos que eu vejo que existe violência contra crianças vem de famílias onde os próprios pais foram abusados enquanto crianças. É por isso que aqui o programa é focado em terapia familiar. Se você conseguir interromper o ciclo, você está evitando que essa geração que está crescendo venha fazer a mesma coisa com a geração seguinte. Xadê foi vítima de um tipo de violência que não deixa marca aparente, a violência emocional. Ameaças, falta de afeto, abandono. Quando a mãe de Xadê sumiu de casa, o pai, Arthur Elliott, pensou em entregar a menina para uma família adotiva. Mas o assistente social, Bob Foster, convenceu Arthur a criar a menina sozinho. Com a ajuda de Bob, hoje ele é o pai e a mãe de Xadê. A menina está superando o trauma causado pela mãe. Arthur, que passou anos desempregado, aprendeu a dirigir ônibus, conseguiu um emprego. Xadê vai poder ser o que ela quiser. Vai ter o que eu não tive. Daddy, I love you. I love you too, Xadê. Edna Ingram, a mãe adotiva de mais de 160 crianças, mostra as fotos dos filhos. Conta com orgulho que muitos se formaram em universidades. Edna ficou viúva há 20 anos. Depois de criar suas 3 filhas, resolveu se dedicar às crianças vítimas da violência. Hoje, ela comanda uma rede de famílias adotivas. Edna prefere meninos. As meninas são exigentes demais, querem roupas caras. Os meninos mais velhos, Antoine e Davon, vão voltar para suas famílias. Mas Edna quer adotar os gêmeos, Angelo e Angel, que estão com ela há 3 anos. O menorzinho, Donovan, tem 3 anos e acabou de chegar. Ele foi vítima de abuso sexual. Quando Donovan crescer mais um pouco, ele vai entrar para o conjunto de rap cristão, formado pelos irmãos mais velhos. A letra do rap conta como eles encontraram um anjo. É Edna, a mãe de coração sem tamanho, onde há sempre lugar para mais um. Crianças assediadas dentro de um orfanato. Um escândalo adormecido por muitos anos causa horror e indignação na Inglaterra. Veja depois do intervalo.
Vamos comemorar os 50 anos da televisão brasileira. Rever gente que fez a trajetória desta fábrica de sonhos, com personagens inesquecíveis, com talento para animar crianças e adultos. Gente que voltou no tempo para contar a história do nosso país. Profissionais que transmitiram a emoção dos grandes fatos. Paixões intensas, galãs e heroínas que vão ficar na memória e no coração. TV Anos 50, com Marcelo Canelas. Reapresentação na Globo News, neste sábado, 4 e 5 da tarde. Keith Gregory, vítima de maus tratos quando era criança. Pancadas com vara, banhos gelados, choques elétricos. Torture. Andrew Teague, violentado aos 14 anos. Eu implorava para eles pararem e me deixarem em paz, lembra Andrew. Steven Mishan, estuprado centenas de vezes dos 13 aos 15 anos. Physically and sexually abused. Estes são 3 dos 600 casos de violência do relatório Waterhouse, publicado no mês passado na Grã-Bretanha. É a maior investigação sobre abusos cometidos contra crianças neste país. O relatório se concentra nos anos 70 e 80. Foi nesta região aparentemente tranquila do país de Gales que aconteceram os fatos terríveis revelados pelo relatório Waterhouse. São casos de crianças que sofreram sistematicamente violências sexuais, físicas e emocionais em uma situação especial. Elas viviam em instituições públicas sob proteção do governo. Brimminstein, uma casa para crianças carentes, está no centro das denúncias. Só foi fechada depois de anos de violência. Em frente ao prédio, agora uma escola, eu conversei com Steven Mishan. Ele é um ex-interno que hoje dirige uma associação de sobreviventes de abusos. Steven conta que em 76 foi tirado da casa dos pais porque era maltratado. Mas aqui a vida virou um inferno. Fui trazido para cá aos 13 anos, diz ele. A primeira pessoa que vi foi um homem de 130 quilos que me bateu logo de cara. Ele disse que eu tinha que fazer tudo o que ele quisesse. Em seguida, ele me estuprou. Sofri abusos sexuais quase todos os dias, aqui e em hotéis para onde era levado. No total, 49 pessoas abusaram sexualmente de mim. Outras 40 praticaram violências físicas. Este é o homem que atacou Steven logo no primeiro dia em Brimminstein. É Peter Howard, vice-diretor da instituição. Condenado por pedofilia, morreu na prisão. Por que ele atacava crianças? Steven tem uma explicação. É muito claro no comportamento dos pedófilos que isso tudo tem a ver com poder e controle, diz Steven. O ato sexual acontece, mas o que excita o pedófilo é o poder e o controle sobre a vítima. Por isso ele ataca várias vezes e não apenas uma ou duas vezes. Steven sofreu mais de 500 estupros por parte de funcionários e amigos de funcionários. Se reclamava, apanhava. Quando mandou uma carta para a polícia, foi chamado de mentiroso. O relatório Waterhouse concluiu: é preciso ouvir as crianças. A violência contra as crianças em grande parte acontece porque elas não têm com quem reclamar e quando reclamam não são ouvidas. Uma solução encontrada aqui na Inglaterra é o Childline, um serviço de ajuda por telefone. Em 14 anos, o Childline aconselhou e apoiou 1 milhão de crianças. Conselheiros voluntários recebem chamadas de crianças que estão sofrendo abusos sexuais ou maus tratos, que pensam em fugir de casa ou em suicídio. A nossa reputação é baseada em ouvir as crianças, diz o Dr. Herward Harrison, coordenador do Childline, e fazê-las se sentirem socorridas. Se agirmos de outra maneira, por exemplo, perguntar o nome delas,
ou dizer faça isso ou aquilo, não vai funcionar. Nós sempre deixamos claro que o nosso serviço é absolutamente confidencial. Nós vamos ajudar a criança da maneira que ela quiser e no momento em que ela achar necessário e encontrar a solução do problema. Infelizmente, para Keith, Andrew e Steven, não existia nada parecido com o Childline quando eles sofreram violências. As marcas ficaram. Steven se casou, teve 2 filhas, mas a vida nunca voltou ao normal. Keith se declara um homem incapaz de amar. Você não confia mais nas pessoas, diz ele amargamente. Keith toma antidepressivos e se trata com psiquiatras. Eu gostaria de ver essa casa demolida, desabafa Steven. Ela só traz de volta um monte de lembranças ruins e tristes. Olá, no N de Notícia, esta semana, as denúncias de Nicéia Pita, as revelações que ela fez ao Jornal Nacional e ao Globo Repórter da Rede Globo, as consequências e toda a cobertura da mídia depois desse fato. Nós vamos conversar sobre isso com o diretor de jornalismo da Rede Globo em São Paulo, Amaury Soares. Ela tinha tomado a decisão de revelar tudo o que sabia, tudo que viu sobre as denúncias de corrupção na prefeitura. O diretor de redação do Correio Brasiliense em Brasília, Ricardo Noblar, e com o editor de Brasil da revista Época, o jornalista Luiz Costa Pinto. A credibilidade de quem viveu aqueles momentos, né, permite que você divulgue a entrevista sem uma necessidade de comprovação material. Esse é o trabalho posterior. No N de Notícia, esta semana. Não perca. N de Notícia, com Renato Machado, neste domingo, 11 da noite. A partir deste programa, estou aqui com vocês no painel Globo News. E esta semana nós vamos falar de sujeira, corrupção e poluição ambiental. E o que estamos fazendo como cidadãos para enfrentar tanta lama. Parece que a corrupção cai também na medida que a sociedade evolui no conjunto mesmo, tanto econômica como política. É verdade. Globo News Painel, agora com William Vac, neste sábado, 11 da noite. As ideias para um mundo globalizado, as tendências da economia, conta corrente especial, todo sábado, 1h30 da tarde e 8h30 da noite. Vamos comemorar os 50 anos da televisão brasileira. Rever gente que fez a trajetória desta fábrica de sonhos, com personagens inesquecíveis, com talento para animar crianças e adultos. Gente que voltou no tempo para contar a história do nosso país. Profissionais que transmitiram a emoção dos grandes fatos. Paixões intensas, galãs e heroínas que vão ficar na memória e no coração. TV, anos 50, com Marcelo Canelas. Reapresentação na Globo News, neste sábado, 4 e 5 da tarde. Review, você escolhe, a Globo News exibe. Milênio, com Oscar Niemeyer. Ele já projetou 180 monumentos, palácios e edifícios no exterior.
o pensamento do maior arquiteto brasileiro. Um homem que passou a vida se declarando ateu, confessa que gostaria de acreditar em Deus. Review, neste sábado, 10h30 da manhã. Sábado, 18 de março, você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. As Forças Armadas de Taiwan já juraram fidelidade ao novo presidente do país, o candidato separatista Chen Shui-bian, e afirmam que estão prontas para um eventual ataque da China. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo, 24 horas no ar. O separatista Chen Shui-bian é o novo presidente de Taiwan, com 39% dos votos. Ele vai ser empossado no dia 20 de maio. O candidato independente Jaime Soong teve 37% dos votos e o governista Lien Shan conseguiu 23%. As Forças Armadas já juraram fidelidade ao novo presidente e disseram que estão prontas para um eventual ataque da China. Milhares de eleitores do Partido Democrata Progressista de Chen Shui-bian saíram às ruas de Taiwan para festejar a eleição do seu líder. As ruas de Taipei foram tomadas por bandeiras e faixas. O resultado final mostra que Chen conseguiu 4.900.000 votos. 82% dos eleitores votaram. O candidato do governo, o vice-presidente Lien Shan, reconheceu a derrota e pediu perdão pelo fracasso dos nacionalistas. Os separatistas se concentraram diante da sede do partido na capital, gritando: "Presidente Chen, Presidente Chen". Na primeira declaração como presidente, Chen disse que Taiwan não quer guerra, mas também não teme o conflito. The people of Taiwan have spoken. A vitória de Chen Shui-bian termina com 50 anos de governo nacionalista. O separatista disputou as eleições com o vice-presidente Lien Shan e o independente Jaime Soong. Chen Shui-bian, do Partido Democrata Progressista, votou com a mulher numa sessão eleitoral de Taipei. Numa rápida entrevista, ele prometeu a reconciliação com boas intenções e a paz. Chen disse que tem capacidade para conseguir superar os obstáculos no relacionamento com a China. Ex-prefeito de Taipei, ele tem 49 anos e durante a campanha tentou convencer os eleitores de que não é um provocador. "Sou um pacifista, não um criador de caso", repetia. O candidato nacionalista, o vice-presidente Lien Shan, votou numa escola primária da capital. O terceiro candidato, o independente Jaime Soong, votou com a mulher pouco antes do fechamento das sessões. Ele pediu aos eleitores que continuem a lutar por um futuro melhor. 15.460.000 pessoas estavam habilitadas a votar. O secretário de Defesa dos Estados Unidos pede a Taiwan e China que resolvam suas diferenças pacificamente. O secretário de Defesa William Cohen fez o apelo em Seul, na Coreia do Sul, ao encerrar uma visita de 10 dias pela Ásia. Cohen foi claro e disse que a China deve deixar de lado a retórica, as ameaças e a intimidação para buscar uma maneira de resolver as disputas com Taiwan pacificamente. Neste sábado, Cohen se reuniu com o presidente da Coreia do Sul, Kim Dae-jung, e com o ministro da Defesa. Diante do prédio do Ministério da Defesa, um grupo protestava contra os Estados Unidos. Os manifestantes atiraram ovos na comitiva do secretário de Defesa norte-americano. Centenas de jovens enfrentam a polícia num motim em um centro de detenção de menores na Tailândia. 200 dos 1.500 internos conseguiram escapar. 600 menores enfrentaram a polícia com paus, pedras e barras de ferro no centro de detenção juvenil Ban Meta, nos arredores de Bangkok. Os policiais reagiram com bombas de gás lacrimogêneo, jatos d'água e cães. O centro Van Meta abriga rapazes infratores de 14 a 18 anos e pretende reabilitá-los.
A Cruz Vermelha e grupos de ajuda internacional investem pesado em programas de educação sanitária em Moçambique. Eles correm para evitar epidemias de cólera e malária no país arrasado pelas enchentes. Nas últimas 24 horas, a saúde pública registrou 81 casos de cólera em Moçambique. Uma pessoa morreu. Profissionais da Cruz Vermelha foram de tenda em tenda em Moguanini, no sul de Moçambique. Eles distribuíram panfletos contra a cólera e inspecionaram as cozinhas dos desabrigados da última enchente. Os voluntários também deram palestras ensinando como evitar a malária e a cólera, além de alertarem sobre os riscos do uso da água suja. Outra grande ameaça para os desabrigados são as minas terrestres. Com as enchentes, os explosivos foram desenterrados. Mais de 100 pessoas cometeram suicídio coletivo em Uganda, na África. A polícia informou que integrantes da seita dos 10 Mandamentos de Deus se reuniram numa igreja a sudoeste da capital, Kampala, e puseram fogo nos próprios corpos depois de cantarem e recitarem salmos. O presidente Fernando Henrique Cardoso já decidiu. O novo valor do salário mínimo vai mesmo superar os R$ 146 previstos no projeto de orçamento da União para este ano. A informação foi dada à repórter Cristiana Lobo, da Globo News, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente. O presidente Fernando Henrique decidiu que o aumento do salário mínimo será conservador, dentro das possibilidades de caixa do governo, em especial do caixa da Previdência Social. O valor exato não está definido, só está certo que haverá ganho real e o aumento ficará acima da inflação, o que quer dizer que o salário mínimo vai superar os R$ 146. Este é o valor que está previsto no orçamento da União, mas deve ficar um pouco maior. Segundo informou o ministro Pedro Parente à Globo News, o aumento a ser dado será com responsabilidade. Ele disse, o governo não vai dar com uma mão e tirar com a outra em forma de inflação ou de desemprego. Depois de um mês de discussão sobre o aumento do salário mínimo, o governo concluiu que qualquer reajuste que seja dado ficará abaixo da expectativa do trabalhador, ou seja, haverá sim desgaste político. Diante dessa constatação, o governo decidiu então pelo aumento conservador, para ter a garantia de que manterá a economia sob controle. Cristiana Lobo, para o Em Cima da Hora. A ANP, a Agência Nacional de Petróleo, decidiu adotar uma atitude mais agressiva para combater a adulteração de combustíveis. A partir de segunda-feira, a ANP vai obrigar aos postos autuados por fraude colocarem faixas com a palavra interditada nas bombas onde for constatada a fraude. Hoje, as 514 bombas do país comprovadamente adulteradas só exibem um pequeno lacre. Muitas vezes, esse lacre não é visto pelo consumidor, que continua abastecendo no mesmo posto na bomba ao lado. 10h07, nós ficamos por aqui. Você assiste agora a reapresentação do Globo Ecologia. A próxima edição do Em Cima da Hora começa às 11 da manhã. Até lá! Do outro lado do planeta, um povo se reorganiza, reconstrói a sua vida depois de muito sofrimento. Há um momento rico de renascimento no Timor-Leste. É sobre o Timor. Nós vamos conversar esta semana no Espaço Aberto com o padre Filomeno Jacob, coordenador de educação do Conselho Nacional da Resistência Timorense. E quisemos viver, sobreviver, sermos nós mesmos, vivos ou mortos, mas nós mesmos. E por isso é que aquela palavra de ordem famosa, resistir é vencer. Espaço Aberto com Chico Pinheiro, neste sábado, 9h30 da noite. Seu jeitinho me deixa doidinho, doidinho forio. O cantor e compositor Falcão e o parceiro dele, jornalista Tarcísio Matos, falam das engraçadas expressões cearenses que são usadas nas músicas e lembram grandes sucessos. Porque homem, menina, menino, macaco é macaco. Almanac, na madrugada de sábado para domingo.
comemorar os 50 anos da televisão brasileira. Rever gente que fez a trajetória desta fábrica de sonhos, com personagens inesquecíveis, com talento para animar crianças e adultos. Gente que voltou no tempo para contar a história do nosso país. Profissionais que transmitiram a emoção dos grandes fatos. Paixões intensas, galãs e heroínas que vão ficar na memória e no coração. TV Anos 50, com Marcelo Canela.